Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos na tua casa. Obrigado, Senhor, pelos louvores ministrados. Obrigado, Senhor, por cada vida que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Pedimos a unção do teu Espírito Santo sobre nós, ó Pai. Pedimos também, Senhor Deus, que o Senhor trabalhe em cada coração, de acordo com as suas necessidades. Visita cada vida aqui, Pai. Que ninguém, Senhor Deus, saia daqui nessa noite sem um toque profundo das tuas mãos, no mais profundo do Espírito, da nossa alma, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz. Precisamos, Senhor, e necessitamos de estarmos mais perto de ti, Senhor. Sentirmos o teu mover, o teu amor sendo derramado sobre as nossas vidas, ó Pai. Por isso, nessa noite, Senhor, nós nos lançamos nas tuas mãos, nos teus braços, Senhor. Que toda reserva, que toda ansiedade, que todo medo, que tudo aquilo, Senhor, que atrapalha de nós nos entregarmos a ti, Senhor Deus, que caia por terra em nome de Jesus. E que possamos, Senhor Deus, nessa noite sermos transformados pelo poder da tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Quero nessa noite, igreja, falar sobre um assunto que outro dia eu estava ouvindo o rádio e falando sobre algumas coisas, e quando eu ouvi a palavra patrimônio, o Espírito Santo falou, fale sobre isso. E o tema dessa mensagem nessa noite é, qual o seu maior patrimônio? E eu comecei a meditar nisso, porque patrimônio implica em termos alguma coisa, amém? E qual é o teu maior patrimônio? Qual é o meu maior patrimônio? E o Espírito Santo me levou a essa carta de Paulo aos Filipenses, quando Paulo fala sobre abrir mão de muitas coisas que ele considerava importantes na vida dele, para buscar outra coisa, ou buscar outros conhecimentos, para que a vida dele fosse completamente transformada. E essa experiência que Paulo teve, nós vamos ver como que ele muda completamente a sua visão, aonde ele estava colocando a sua confiança, para uma mudança completamente diferente na vida dele. E eu acredito que muitas vezes nós, e falando por um contexto de igreja, muitas vezes temos buscado patrimônios que não são patrimônios que são condizentes com aquilo que diz a palavra de Deus, ou que esteja de acordo com aquilo que Paulo está falando aqui, nessa carta aos Filipenses. E quando Paulo, nessa experiência de vida,
de Paulo, ele foi, na verdade, capturado por Deus. Paulo não saiu à busca de Deus. A experiência de conversão dele não foi que ele foi atrás, não, eu quero conhecer a Deus, ao contrário. Paulo era um perseguidor da igreja. Ele matava cristãos. Na cabeça dele, naquele que ele entendia como certo, era a lei, fazer cumprir a lei. E Jesus, cristianismo, para ele era uma heresia. Era algo que precisava ser combatido de todas as formas. Tanto que era o que ele fazia. Como ele diz aqui, né? Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, Paulo tinha muito mais. Ele diz: circuncidado ao 8º dia, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, ele zelava por aquilo que ele acreditava. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, ele era uma pessoa que ele fazia tudo certinho, como dizia a lei, como fariseu. E nós temos que estar atentos, porque muitas vezes nós, dentro da igreja, nos posicionamos como fariseus. Temos que tomar esse cuidado. Nós achamos que podemos confiar em nós mesmos. O Paulo confiava na sua própria carne. Pensava que, pelo fato dele ter sido circuncidado, por ele fazer tudo como a lei mandava que ele fizesse, ou seja, ele tinha uma experiência não superficial, mas uma experiência que não passava do nível da carne, da mente, do conhecimento, mas ele precisava de algo mais profundo. Da mesma forma nós, muitas vezes a gente vem para a igreja, entende o que diz a palavra, mas não vive isso, fica apenas na mente, no superficial, não existe uma transformação de verdade. Você cumpre tudo aquilo que a igreja manda você cumprir, você faz tudo direitinho, você vem às quartas, vem aos domingos, participa de grupo de vida, participa das consagrações, mas não passa disso, não passa disso. E Deus quer que nós tenhamos algo muito mais profundo. Que isso não seja a nossa forma de agradar a Deus. Que isso não seja como Paulo, que disse que ele podia confiar na sua própria carne, na sua própria capacidade, na sua própria sabedoria. Deus queria Paulo e Deus quer a cada um de nós. E Deus vai buscar esse homem. E quando Deus quer buscar uma pessoa, quando Ele quer uma pessoa, Ele vai atrás. E Ele pega essa pessoa de jeito. Foi o que aconteceu com Paulo. Foi isso que aconteceu com Paulo na estrada de Damasco, quando ele estava indo lá. O Espírito Santo, ou o Senhor Jesus, apareceu para ele. A visão que ele teve do Senhor Jesus transformou a vida dele. Ele viu que tudo que ele fazia era errado. Que tudo que ele fazia não fazia sentido. Quando ele teve a experiência, a visão de ter encontrado o próprio Jesus, de ter visto Jesus ali na frente dele, tanto que ele caiu do cavalo, ficou cego. Tamanha era a glória do Senhor diante dele. Ele precisava ficar cego, ele precisava enxergar coisas novas, coisas completamente diferentes. E ele virou um prisioneiro de Cristo. Ele fez tantos prisioneiros na sua perseguição, que ele se torna um prisioneiro do Senhor Jesus. E como prisioneiro, como que ele se comportou? Como que foi a vida de Paulo logo após a sua conversão? Ele ficou sentado, esperando que as coisas acontecessem, confortavelmente, na sua nova vida, crendo na graça de Deus, através de Jesus? Não. Mesmo ele entendendo que a salvação era pela graça e pela fé, Paulo não ficou sentado numa posição de conforto, numa posição de não faço nada, Jesus já fez tudo por mim, não há necessidade mais de eu fazer nada. Mas também ele não entrou
pelo caminho de uma vida de religiosidade, porque ele já estava cansado também dessa vida de religiosidade. Estava cansado. Ele viveu a sua vida dentro de uma religiosidade. E ele precisava explorar esse novo caminho que ele estava conhecendo. Era algo completamente novo para ele. E ele tinha sede de conhecimento desse novo caminho. Era algo tão novo na vida dele, que ele falou: eu preciso explorar ao máximo tudo isso. É como uma criança que começa a descobrir a vida, e ela precisa descobrir todos os segredos, tudo que a vida pode lhe apresentar. Paulo precisava conhecer essa nova vida. E no verso 6, Paulo usa um verbo. O verbo 6, que na sua atividade antes da conversão, é o mesmo que ele usa no verso 14, na sua posição de pós-convertido. Isso no grego que significa daiko ou daiko. Ele estava o quê? Perseguindo. Amém? Ele perseguia. Agora ele era perseguido. Ele era perseguido. Mas por quê? Agora ele era perseguido, mas ele também continuava perseguindo alguma coisa. Interessante isso. Esse verbo significa perseguir. O que ele perseguia? Veja lá o verso 14. Diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. Esse esquecendo-me, aliás, avançando, significa perseguir. Paulo perseguia um alvo. Ele estava indo atrás daquele alvo. Ele perseguia a igreja. Hoje ele perseguia o alvo, que era Jesus Cristo. Ele tinha um objetivo, ele sabia onde ele queria chegar. E ele ia até o fim para alcançar esse alvo. E esse verbo aqui, tanto no verso 6, quanto ele perseguia, agora ele persegue o alvo. É o mesmo sentido, tem o mesmo sentido de perseguir. O que é que nós temos perseguido? Qual é o nosso alvo? Qual tem sido o nosso objetivo como igreja, como servos de Deus? O fato de que eu entendo que a salvação é pela fé, pela graça e pela fé na obra redentora do Senhor Jesus, não significa que nós vamos ficar parados. Não significa que nós vamos ficar aqui dentro da igreja, sentados nesses bancos, ouvindo uma boa música e ouvindo uma boa palavra, e aprendendo. Para que tudo isso? Porque tem um alvo a ser atingido. Existe um objetivo a ser alcançado pelas nossas vidas. E Paulo deixa isso muito claro. Não é para fazer da minha própria, para eu ser salvo por mim mesmo. Isso aqui pode dar a impressão, essa carta de Paulo, dá a impressão que a salvação vem pelas obras. Que ele tinha que fazer um monte de coisa. Não que eu precise fazer nada. Ele não quer dizer isso. Que não há nada de importante que eu preciso fazer. Mas significa que eu vou dedicar agora. Dedicar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, as minhas energias, em ser humano. Ser humano. Em ser um homem de verdade, como Deus quer que eu seja. E descobrir a cada dia a rica experiência da graça de Deus, amém? Isso é maravilhoso. E baseado nessa experiência de Paulo, que Paulo viveu, como nós podemos fazer um comparativo com as nossas próprias vidas? Como? Vamos falar um pouco sobre isso. Como que nós vamos comparar a vida de Paulo antes da sua conversão, aquilo que ele perseguia, aquilo que ele tinha como alvo para a sua vida, aonde ele estava construindo a sua vida, em que bases ele estava construindo a sua vida, e quando ele se converte, ele viu que era tudo, não tinha valor nenhum. Alguns desejam que o seu patrimônio sejam o quê? Seus atributos humanos.
Todos aqui têm os seus atributos, amém? Seus dons e seus talentos. Muitos desejam isso. Usar ao máximo, e que esse patrimônio seja a sua vida, os seus atributos, as suas capacidades, a sua inteligência. Muitos desejam isso. Como Paulo usou esse atributo que ele tinha. Quem que foi Paulo? Ele foi um cidadão romano, amém? E judeu. Que mais que Paulo foi? Foi de uma excelente educação. Estudou com quem? Quem foi que educou Paulo? Quem sabe? Gamaliel. Um dos melhores que tinham na época. Conhecia como ninguém a cultura. De excelente educação. Ele era judeu e romano. Eu não sei se eu já falei, mas se eu falei, você vai ouvir de novo. Quando a gente ia muito para Mauá, eu tinha um amigo que ele era de São Caetano do Sul, e ele mudou para Mauá. O irmão dele, sempre morando em Mauá, ele nasceu lá, e ele trocou a placa do carro dele de São Caetano do Sul para Mauá. O irmão dele falou assim: você vai ter coragem de mudar uma placa de uma cidade como São Caetano do Sul, que é um dos melhores IDHs do Brasil, para Mauá? Eu teria vergonha de sair com o meu carro com uma placa escrito Mauá. Né? Paulo era um cidadão judeu e romano. Ele podia apoiar nessa grande verdade da sua vida. Não, eu sou um cidadão hebreu, eu sou um cidadão romano, ou eu sou um cidadão de São Caetano do Sul, ou eu sou um cidadão de Mauá. Amém? Ou eu sou um cidadão de Rio Claro, ou eu sou um cidadão de Santa Gertrudes. O Roberto e a Flávia passaram por lá esses dias, né? Santa Gertrudes diz que é uma das mais poluídas do estado de São Paulo. E é do lado de Rio Claro. Mas você tem um carro. Eu lembro quando eu comprei um carro, eu peguei o carro tinha placa de Santa Gertrudes. Eu não vi a hora de trocar a placa de Santa Gertrudes e botar Rio Claro. Santa Gertrudes? Quem já ouviu falar em Santa Gertrudes aqui? Quem já ouviu falar? Poucas pessoas, né? Uma cidadezinha minúscula. Mas por outro lado, disseram também que era a cidade com menor índice de desemprego do Brasil. 99,9% das pessoas ali tinham emprego. Ganhavam bem por causa da indústria de cerâmica, né? Piso e revestimento. Por isso que ela é poluída. Mas amém. Então, muitas vezes a gente se baseia, a gente constrói as nossas bases nisso. Esse tem sido o nosso patrimônio, é nisso que a gente quer crer. A gente quer sempre melhorar, amém? Se eu moro em São Paulo, dependendo do lugar que eu moro, eu quero mudar para um lugar melhor. Antigamente, falar que se morava na zona leste de São Paulo era o fim do mundo. Deus me livre morar na zona leste. Hoje não, né? Dependendo do lugar, na zona leste, né, Roberto? Tatuapé, Anália Franco, é ostentação. Não, eu quero morar na zona sul, dependendo de alguns lugares, zona oeste, né? Dependendo de alguns lugares, zona sul também é complicado. Mas zona leste, não, eu quero vir para a zona sul, ou eu quero ir para a zona oeste. Zona norte, em alguns lugares da zona norte também ninguém queria morar, porque, não. Né? Mas hoje não, as coisas mudaram. Dentro desses lugares que ninguém queria morar, existe um lugar também que é muito bom. Amém? Então nós temos que tomar cuidado com esse tipo de base que nós estamos construindo para as nossas vidas. Será que essas bases são mesmo sólidas? Será que é isso a razão da nossa existência? Claro que eu quero melhorar, claro que eu quero prosperar, isso é legítimo, todos querem e todos têm o direito de fazer isso. Mas que essa não seja a nossa principal razão de vida, que esse não seja o alvo final da vida de cada um de nós. Amém? Mas que isso seja uma direção clara de Deus. Deus tem que direcionar a sua vida. Se Deus te mandar para lá, você tem que ir. Porque é lá que você vai encontrar a sua
verdadeira felicidade. Se Deus te mandar fazer um trabalho evangelístico no meio da comunidade, né? Pensa, comunidade, um nome politicamente correto. Hoje tem essas manias, né? De tudo é politicamente correto. Você não pode mais falar favela. Vai ofender. Né? Não pode mais falar. Quem assistiu o Café com Maná hoje? Né? O tema está meio polêmico. Mas, enfim, você não pode mais falar homossexualismo. Outro dia eu estava assistindo a entrevista com aquela filha da Gretchen lá, a Tami, que ela está até de barba agora, vocês viram? Não pode falar homossexualismo porque denota doença. Tem que falar homossexualidade. Então, até para falar hoje, você tem que tomar cuidado. Né? Então, gente, tudo isso nós temos que estar atentos. Aonde nós estamos firmando as nossas bases. O que é que tem sido o nosso patrimônio? Aquilo que nós somos? Aquilo que nós temos? Aquilo que nós almejamos? Ou é esse alvo que Paulo estabelece aqui, na carta que ele escreve aos Filipenses? E Paulo nasceu com 2 nomes, Saulo de Tarso. Era de Tarso, por isso que ele tinha esse nome. Que, como eu disse, foi criado aos pés de Gamaliel. E ele, porém, ele mudou de figura, a sua vida mudou completamente depois da sua conversão no caminho de Damasco. E eu quero fazer 2 perguntas aqui. Qual é o patrimônio que estamos construindo para as nossas vidas? Segunda, e esse patrimônio vai desaparecer ou permanecer pela eternidade? A segunda pergunta é a resposta da primeira. Que patrimônio nós estamos construindo? E dependendo do patrimônio que você está construindo, ele vai desaparecer ou permanecer. Pense nisso nessa noite. O que nós estamos colocando em primeiro lugar nas nossas vidas? E um dos propósitos dessa carta de Paulo aos Filipenses é revelar o segredo de uma vida cristã e do progresso do Evangelho. Esse é o grande desafio das nossas vidas. O progresso do Evangelho e o segredo de uma vida cristã saudável, baseada na verdade que é o Senhor Jesus. E nós passamos a vida inteira correndo atrás de coisas que vão, como eu disse, talvez desaparecer, porque tudo é passageiro, nada é para sempre. O que permanece é a palavra de Deus. Então nós temos que estar atentos a isso. Só conhecendo e vivendo essa verdade, esse alvo, perseguindo esse alvo, é que nós vamos encontrar realmente a verdadeira paz e a verdadeira felicidade que há no nome de Jesus. Amém? O nosso chamado de crente, de cristãos, ele implica em uma vida que apresenta um progresso espiritual. É isso que Paulo está avisando e falando, ensinando aqui. É um progresso, é um crescimento, é um dia após o outro. Eu tenho que progredir. Para eu alcançar aquele alvo determinado, que ele está dizendo aqui, eu tenho que avançar, eu tenho que progredir. É isso que é o nosso chamado. Nós temos progredido? Nós temos avançado? Ou temos desanimado? Para que a gente possa desenvolver a vida cristã na sua plenitude, nós precisamos construir esse patrimônio com base na palavra de Deus. Amém? Na palavra de Deus. E existem qualidades da vida cristã que testificam o nosso crescimento espiritual, o nosso progresso espiritual. O primeiro deles é maturidade. Veja o verso 12, que diz assim: não que eu tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo
para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Ele usa o que aqui? Uma figura. Não que eu tenha obtido ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo. Esse prosseguir aqui dá a ideia de uma corrida. De uma corrida. Eu tenho que chegar lá, eu tenho que correr para aquele lugar. E eu prossigo para isso. Porque ele foi alcançado por Cristo. Ele foi alcançado, ele foi capturado pelo Senhor Jesus. E ele usa isso. E ele entende que existe um prêmio para essa corrida. Existe um prêmio ou não existe? A palavra de Deus diz que existe. Um prêmio para o vencedor dessa carreira, dessa corrida. Nós já alcançamos o objetivo, o alvo? Ainda não. Nós continuamos correndo. Esse tem que ser o nosso progresso, progredindo a cada dia, nessa corrida, para alcançar esse alvo. E qual é o prêmio? Qual é o prêmio? Lembre-se, tudo isso implica em construirmos um patrimônio que é eterno, amém? Que não vai se perder, não vai se danificar, mas ele vai permanecer para sempre. Qual é esse prêmio? Eu entendo que é a ressurreição que nós vamos ter no último dia. Esse é o nosso prêmio. A gente luta para nos mantermos da melhor maneira possível, mas o envelhecimento é algo inevitável. Todos aqui envelhecemos. A partir do momento que você nasce, já começa o seu processo de envelhecimento. Mas esse prêmio que Paulo diz que nós vamos alcançar, é uma ressurreição, que nós teremos esse novo corpo, incorruptível. Olha o patrimônio que nos aguarda. Um corpo que não envelhece, um corpo que não fica doente, um corpo incorruptível. Quem quer verdadeiramente alcançar esse prêmio? Persiga com insistência, persiga com perseverança. Muitos têm desistido pelo caminho, muitos têm aberto mão desse prêmio por coisas que não têm valor, que não têm sentido, que vão se perder, que a traça vai comer. Muitos têm desistido. E aqui Paulo revela um segredo, que é o progresso da vida cristã. Ele diz uma coisa: eu não alcancei a perfeição. Essa maturidade, esse entendimento que Paulo tem, de ter certeza, eu não alcancei, porque ele diz, não que eu tenha alcançado a perfeição. Mas ele prossegue para alcançar, nós também temos que prosseguir para alcançar. Ninguém aqui ainda alcançou essa perfeição, mas o objetivo é você chegar lá, é alcançar essa perfeição, é correr atrás dela, buscar ser o mais perfeito possível. Nós lutamos todos os dias contra as nossas imperfeições, temos consciência de cada uma delas. Às vezes parece que é tão difícil nós lutarmos contra as nossas imperfeições, os nossos defeitos, ou mesmo aceitar cada um deles. Às vezes você não quer aceitar suas imperfeições, os seus erros, suas mazelas. Mas também, por outro lado, o que temos feito para melhorarmos essas imperfeições? Para que elas sejam menos maléficas para as nossas vidas? Será que eu tenho lutado contra elas? Será que eu tenho buscado direção de Deus, força no Senhor, para que essas imperfeições sejam minimizadas em nossas vidas? Porque não adianta a gente se iludir e achar que, enquanto estivermos aqui, não existirá mais erro, não existirá mais imperfeições. Isso não existe. Mas uma coisa eu faço: eu avanço, eu prossigo, eu busco a perfeição, eu busco a perfeição de uma vida sem pecado.
Porque o que trouxe imperfeição foi o pecado. Então, quando eu entendo que o alvo para a minha vida é a ressurreição, é o Senhor Jesus, eu tenho que abandonar uma vida de pecado, uma vida que me afasta de Deus, eu não quero mais. Por mais que o pecado tente me levar para baixo, por mais que o pecado venha para cima de mim com as suas tentações, com as suas mentiras, eu tenho que buscar a perfeição de uma vida sem pecado, como tem sido ministrado aqui aos jovens, né? Uma vida de santidade. Amém? O que é santidade? É separação. É separação, você não pertence mais àquele estilo de vida, você se separa dela. Você não pertence mais, você não faz mais parte daquilo. Hoje você faz parte de uma nova vida. Hoje você faz parte de um novo corpo. Hoje você tem uma nova vida habitando dentro de você, é o Espírito Santo de Deus. E quando você tem o Espírito Santo de Deus, não tem como você fugir de uma vida de santidade. Porque a nossa luta é diária. A carne quer levar você para o pecado, mas o Espírito quer que você viva em santidade. Porque o Espírito nasceu de novo, a carne não se converteu, mas a guerra quem vence é o Espírito. Dê vazão por uma vida de santidade, dê vazão por uma vida no Espírito, e não para os desejos da carne, não para os desejos de algo que não vai te edificar na presença de Deus e que vai entristecer o Espírito Santo de Deus. E nas pequenas coisas das nossas vidas. Outro dia, estava indo para casa, a Jane gosta de, às vezes, pegar no meu pé quando eu estou dirigindo. A gente tem a mania de passar, quando vê um radar, você tira o pé do acelerador e diminui a velocidade, né? A Jane falou, por que você diminui a velocidade só quando tem radar? A velocidade máxima não é 60, então por que você está andando a 80? Quem aqui nunca fez isso? Todo mundo, eu acredito que já. Afinal de contas, não adianta a gente falar que nunca. Hoje ainda eu fiz uma brincadeira com o Cláudio, né, no Facebook, estava um negócio lá, aí ele brincou, você não viu? Eu falei, não vi, Cláudio, sabe o que é? A minha mente tão santa e pura, não consegue enxergar esse negócio. Ah, gente, tenha dó, né? Mas, é verdade, a nossa vida sem pecado, buscar essa vida sem pecado, não é porque tem um radar que eu tenho que diminuir a velocidade, para não levar uma multa. Eu tenho que obedecer às leis. Ah, mas é difícil andar na marginal a 50 por hora, na faixa lá da pista local. Se o Haddad achou que a melhor velocidade era 50, o que nós vamos fazer? Tem que andar a 50. Ah, mas eu não percebi. Amém, faz o possível para você se manter a 50 ou a 70, se você estiver na expressa. Mas quando eu digo uma vida sem pecado, não é você deliberadamente meter o pezão lá no acelerador do carro e a 80, 90, quando vê o radar lá, pá, tira. Ah, eu passei a 60, então não cometi pecado. Será? Isso é Espírito Santo que ministra no nosso coração, né? E eu tenho, de alguma forma, procurado andar no limite da velocidade, até porque ninguém quer pagar multa, né? Ninguém quer pagar multa. E agora a multa de falar ao celular ainda está, o negócio não está brincadeira. Só o fato de você pegar o celular na mão, se algum guarda vir você usando o celular, só de pegar, você não precisa nem colocar no ouvido. A multa passa de R$2.000, são 7 pontos, é uma infração gravíssima. Ou seja, eu falei que a partir de agora, quando eu estiver sozinho no carro, eu ponho o celular no modo avião, para não ser tentado, quando o WhatsApp falar, ou alguma outra coisa, Facebook me chamar ali, eu não ser tentado a olhar. Porque nós somos tentados, não somos? E nesses momentos, quem aqui já aconteceu comigo na Rio Negro há um tempo atrás. Eu baixei para pegar o celular. Quando eu levantei, eu estava devagar, estava trânsito, mas eu bati no carro da frente. Pelo fato de eu abaixar e pegar o celular, foi o suficiente para bater o carro. Então, muitas vezes, para a gente entender o que é realmente uma vida sem pecado, e para você também
passar por esse tipo de coisa. Não precisava, né? Ter batido no carro, não fez nada. Só o carro da frente que quebrou, rachou o para-choque, mas era um Uno. E ele falou, me dá 50 reais aí que eu conserto o para-choque. Falei, mas eu não tenho 50 reais. Ele falou, deposita na minha conta. Ele me deu, você vai confiar em mim que eu vou depositar? Ele falou, vou. Então tá bom, depositei o dinheiro no dia seguinte para ele. Mas a vida sem pecado é isso, você cumprir o que tem que ser cumprido, fazer o que tem que ser feito, até para você não pecar, não entristecer o Espírito Santo de Deus, e para evitar problema para você também. Né? Se eu posso evitar o problema, por que eu vou atrás dele? Tendência para o abismo, né? O ser humano tem uma tendência incrível para ir para o abismo. Parece que o abismo atrai a pessoa, né? Ele diz, não, eu vou ali. Gente, nós temos que entender que não é só nos grandes pecados, né? Não, adultério é pecado, homossexualismo é pecado, tudo isso é pecado. Roubar é pecado, matar é pecado. Mas exceder o limite de velocidade também é pecado. Uma mentirinha, dizem, né, a tal da mentira branca, é pecado. Tudo isso é pecado, e de alguma forma, tem uma consequência. Tem um preço a ser pago, o salário do pecado é a morte. Cada vez que nós pecamos, nós geramos morte. Morte para as nossas vidas. E o pastor Bruno sempre costuma dizer, né, quanto menos a gente pecar, mais a gente vai viver. Você quer morrer? Quer morrer cedo? Então não peque. Viva a plenitude, a abundância que Deus tem para a tua vida. Que esse seja o teu patrimônio, que esse seja o teu desejo, que a sua vida esteja sendo construída nesta base. Você não vai perder por causa disso. Ao contrário, você só tem a ganhar. Você vai chegar na sua casa, não vai levar nenhuma multa, você vai poder deitar a sua cabeça no travesseiro, em paz, tranquilo, sabendo que você não transgrediu nenhuma lei, que você não entristeceu a Deus. Sabe o que acontece quando nós fazemos isso? Nós abrimos as portas para que bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre as nossas vidas. Bênçãos. Bênçãos e bênçãos grandiosas, porque Deus, Ele ama quando nós o obedecemos. Ele tem prazer em abrir as janelas dos céus e derramar sobre nós as suas bênçãos. Obedeça. Faça tudo de acordo com a palavra de Deus, o que diz as leis. Muitas vezes é tão difícil, mas não é impossível. A não ser que alguma coisa vá completamente contra. Está liberado agora, a lei permite que o homem viva em bigamia. Eu posso ter quantas mulheres eu quiser. Então pode? Então pode. Você vai fazer isso? Mas está liberado. A lei me permite. Mas que lei é essa? Ela vai contra a palavra de Deus. E como nós falamos no Café com o Jornal hoje, Café com o Jornal é o programa da Band. Tem o Café com o Jornal lá na Band de manhã. Café com Maná. É que eu assisto de manhã, às vezes, o Café com o Jornal. Já tem a lei, né, do casamento gay, aí, do casamento homossexual. Então é por causa disso, então quer dizer que eu posso optar por isso? Posso ou não posso? Claro que não. É lógico que não. Quem ouviu hoje o meu testemunho sabe disso. Eu optei por uma vida nova por amor a Deus. Porque na verdade eu não queria. Querer ninguém quer. É fácil? Lógico que não. Da mesma forma que uma pessoa que é dependente de alguma coisa, eu era dependente daquilo. Eu não queria. Até porque antes de me converter eu não acreditava que era possível. Mas, por amor a Deus, eu falei, não, eu abro mão, porque Deus, isso é contra a vontade de Deus. E eu quero andar segundo a lei de Deus. Se isso vai contra, eu abro mão. Mesmo que isso custe caro. Mesmo que isso vai me trazer dor no primeiro momento. Mas eu sei o alvo que eu tenho que atingir. Eu sei aonde eu tenho que chegar. E o preço vale a pena ser pago. Vale a pena.
pagar o preço por amor a Deus. É isso que Ele espera de cada um de nós. E como eu disse, quando você persegue esse alvo, o Espírito Santo de Deus está ali te ajudando, o Espírito Santo de Deus está te capacitando. Você parece que os seus passos parecem que são maiores, são mais largos, parece que você fica mais leve. Eu com 13 quilos mais leve, parece que vai mais rápido ainda, né? Persiga o alvo. Não abandone. Não abandone, porque tudo isso que você acreditava, tudo isso que você achava que era bom para a sua vida, que te fazia bem, o alvo, o prêmio que Deus tem para a sua vida é muito maior. É muito maior. E Paulo não abriu mão dessa corrida para a sua vida. E ele queria alcançar o prêmio. E essas marcas da maturidade de Paulo são duas: a sinceridade, que ele reconheceu que não tinha alcançado, e o reconhecimento. Ele reconheceu quem o conquistou. Quem te conquistou? Jesus nos conquistou. Ele foi alcançado, ele foi conquistado pelo Senhor Jesus. Os crentes, nós somos o prêmio de Jesus pela sua salvação na cruz. Quando Jesus morre na cruz, nós somos o prêmio dele. Cada um que se converte é o prêmio que Jesus conquistou na cruz para cada um, e esse prêmio para cada um de nós é a salvação, é a vida eterna. Na cruz e a nossa ressurreição. Amém? Por isso Paulo entende que a sua vida tem que demonstrar as qualidades da ressurreição. É isso que eu estou falando. A nossa vida tem demonstrado as qualidades da ressurreição? Quais são essas qualidades? O que nós falamos há pouco. Qualidades da ressurreição. Considerar como perda o que era lucro. Verso 7. Mas o que era para mim lucro, passei a considerar como perda. Como perda. Tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Paulo está dizendo que é a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. E quando nós dizemos aqui conhecimento, você só conhece alguém quando você vive com alguém. E uma vida de intimidade, você tem que estar junto todos os dias, caminhar junto, conversar, se abrir. Como é que Jesus vai te conhecer se você não abre a sua boca, se você não se entrega, se você não fala, se você não coloca para Ele as tuas mazelas, os teus medos, as tuas fraquezas? Não que Ele não te conheça, porque Ele conhece, mas Ele quer que você abra, para Ele poder trabalhar na sua vida. Da mesma forma, para que nós sejamos curados, nós precisamos confessar os nossos pecados uns para os outros, para que nós conheçamos a Jesus e Ele nos conheça, é necessário que você abra a sua boca. E se exponha a Ele. Não tenha medo de se expor ao Senhor. Não tenha vergonha, porque Ele jamais vai rejeitar você. Independente da sua fraqueza, dos seus defeitos. E por quê? Por causa de Cristo. Por quê que Ele considera o que era lucro como esterco, como perda? Por quê? Por causa de Cristo. Como? Aí vem outra coisa. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Na corrida da nossa vida cristã, você sabia que não há competição? Já parou para pensar nisso? Não há competição. Não há competição. Todos nós já alcançamos. Alcançamos o quê? O prêmio. Perdão, nós não alcançamos, mas nós vamos alcançar. E isso não depende de um correr na frente do outro, querer ser mais que o outro. Esse negócio de competição na igreja não vem de Deus. Cada um fazendo a obra de Deus
de acordo com o seu chamado, de acordo com os seus dons, Deus usando a tua vida, com aquilo que Ele te deu, com aquilo que Ele te capacitou. Você não precisa competir com ninguém, você não precisa mostrar que você é melhor que ninguém. Amém? Você vai alcançar o teu alvo. Não depende de outro, depende somente de você. Ah, mas o outro prega melhor do que eu. Ah, mas o outro ministra para os jovens melhor do que eu. Mas você tem chamado para ministrar para jovens? Você tem chamado para pregar? Não fique se comparando, faça o que você tem que fazer da melhor maneira possível. O alvo é Cristo. Teu alvo é Cristo. Não importa, faça o teu melhor. Não seja que nem aquela vez que eu preguei, né? Um crente dentro da média. Busque sempre ser acima. Acima da mediocridade. Medíocre é aquele que vive na média. Determinação. Verso 13 e 14. Não, irmãos, não penso que já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Como eu disse, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Paulo estava determinado, ele não queria saber mais o que tinha ficado para trás, mas ele olhava para os que estavam adiante dele, ele prosseguia para o alvo. Prosseguir, o que exige de nós? O que exige de cada um aqui? Determinação, perseverança. Se você quer crescer espiritualmente, você precisa lançar mão disso. Perseverar na corrida cristã. E Deus nos dá os recursos necessários para isso, amém? Se você não tem conseguido, se você de alguma forma tem parado, é porque você não tem buscado os recursos necessários do Senhor. Eles estão à tua disposição. Quais são? Um deles nós falamos há pouco, santificação. Se você não for santificado, se você não for santo, sem santificação, ninguém verá a Deus. Se o teu alvo é Cristo, se o seu alvo é a ressurreição, se santifique. Porque sem ela, pode esquecer. Outra coisa, oração. Oração. Quem não ora, não tem relacionamento com Deus, como é que Deus vai te abençoar? Como é que Deus vai te capacitar? Como é que Deus vai derramar sobre você os recursos necessários para você continuar nessa corrida? Outra coisa, parece esquisito, mas é outra verdade, as provações. As provações, elas servem para nós como que obstáculos para que a gente avance. Os obstáculos vão existir. Não pensa que para chegar no alvo, você simplesmente vai correr sem nenhum obstáculo, sem nenhum impedimento. Tentações também são usadas como uma arma para você vencer, para você mostrar para o inimigo que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Amém? Qual é a tentação que tem feito você, de alguma forma, parar, recuar ou não avançar? A determinação de Paulo faz com que ele deixe o passado no passado. Deixe o passado no passado, temos falado sobre isso. Prosseguir para o alvo é Cristo. E o que é ter Cristo? É ter o caráter do Senhor Jesus em nós. O caráter de Jesus, isso implica naquilo que nós falamos. A palavra alvo, essa palavra alvo pode ser entendida como alguém que fixa os olhos em alguma coisa. Amém? Fixe os olhos nele. Quais as coisas que perseguimos no passado e que temos perseguido no presente? Pense nisso. Será que as coisas que você perseguiu no passado, você continua perseguindo no presente?
ou você precisa abrir mão delas? E para nós encerrarmos, esse prêmio da soberana vocação é o pódio para cada um de nós. E esse prêmio é dado ao que corre. Se você não correr, se você não perseverar, você não vai receber o prêmio. Tem que se conduzir com determinação. Todo e qualquer crente pode chegar em primeiro lugar, amém? Como eu disse, não existe competição. Eu, você, cada um de nós aqui vai chegar em primeiro lugar nesse alvo. Seremos os primeiros a chegar nesse alvo. E o alvo é o resultado do esforço que nós, como crentes e corredores no Senhor Jesus, empregamos nessa corrida. Amém? Amém? E o que é o prêmio? É essa dádiva, esse presente que Deus nos dá, a nós que somos esses corredores. Podemos dizer que são os nossos galardões, aquilo que está reservado para cada um de nós. Amém? Então que nessa noite, o nosso alvo, esse patrimônio que Deus coloca nas nossas mãos, não sejam os nossos atributos, o nosso conhecimento, aquilo que nós adquirimos com o nosso dinheiro. Não estou falando aqui, como eu disse, já disse e repito, não é para você achar que tudo isso não tem valor, tem o seu valor. O fruto do nosso trabalho, a nossa dedicação, tudo isso é legítimo, é natural, todos nós temos que trabalhar, buscar o melhor para a nossa família, buscar crescimento, mas perto da suprema, ou do supremo conhecimento do Senhor Jesus, tudo isso perde completamente o valor. Amém? O nosso tesouro tem que ser o Senhor Jesus. O nosso tesouro tem que ser essa busca do conhecimento do Senhor Jesus. Quando nós mudamos o foco, quando nós tiramos o Senhor Jesus do nosso alvo, a nossa corrida não nos leva a lugar algum. Ao contrário, nos leva, como eu disse, para a beira do abismo. Amém? Queria chamar o pessoal do louvor aqui. Nessa hora eu quero orar com a igreja. Pedir que, se o Espírito Santo tocou no teu coração, se o Espírito Santo falou com você nessa noite, se você enxerga que em alguma área da tua vida você tem que mudar aquilo que você tem perseguido como objetivo número 1 para você. Não, eu almejo isso como a primeira coisa na minha vida. Mude a sua estratégia. Coloque a sua visão naquilo que a palavra de Deus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas essas coisas que você tem buscado possa ser acrescentada na sua vida, amém? Desde que essa coisa seja de acordo com a vontade de Deus, que não vá contra aquilo que a palavra de Deus nos garante e nos promete. Amém? Peça para que o Espírito Santo coloque no teu coração nessa noite um desejo ardente de que Jesus seja o teu alvo, de que Ele seja o teu maior patrimônio. Não os seus bens, a sua casa, sua família, seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, seu trabalho, sua casa, seu carro, seu dinheiro. As pessoas do mundo fazem isso. As pessoas comuns fazem isso. Nós não somos comuns. Nós somos completamente diferentes. O nosso chamado não é um chamado qualquer. Não adianta eu ser o melhor marido do mundo, o melhor pai do mundo, o melhor profissional, o melhor amigo. Não adianta nada disso, se a minha vida estiver baseada nessas coisas, se as bases da minha vida estiverem firmadas nisso. Para que essas coisas tenham algum valor na minha vida,
é necessário que a base seja o Senhor Jesus. A partir dele, todo o resto flui. A partir dele, a minha condição financeira não terá tanto valor assim. A partir dele, a minha prioridade será a minha família, mas uma prioridade baseada naquilo que Jesus Cristo é o centro da minha família. A prioridade será educar os meus filhos no caminho, para que quando forem velhos, não venham se desviar dele. Muitas vezes você se questiona: ah, mas eu eduquei o meu filho, a minha filha no caminho do Senhor, e de alguma forma ele está longe do Senhor nesse momento. Mas a palavra tem promessa com relação a isso. Mesmo quando ele estiver velho, hoje ele pode estar fora, mas o Senhor o trará de volta. Priorize o Senhor Jesus na tua vida, e a tua família vai ser uma bênção. Haverá ataques? Claro que haverá. Haverá retaliações? Com certeza. Mas elas serão fortes o suficiente para destruir a tua casa, a tua família, teus filhos? Acredito que não. Eu digo categoricamente, se você está firmado nessa corrida, se o teu patrimônio maior é o Senhor Jesus, as investidas do reino das trevas não terão força suficiente para destruir a tua família. Amém? Investida sempre haverá, mas se você estiver firme, você não vai cair. Se você tem realmente o Senhor Jesus como o seu maior patrimônio, a sua vida profissional vai fluir. Você pode até estar passando por um momento difícil, mas o sustento não vai deixar de existir na sua vida. Novas portas vão se abrir, novas chances, novas oportunidades. Deus é Deus de oportunidades. Amém? Se a porta não abriu hoje, você não conhece amanhã. Amanhã é um novo dia, novas chances, novas oportunidades, nova vida. Creia. Que as suas raízes estejam firmadas nele. A palavra diz que ele é o autor e consumador da nossa fé. A fé que existe no teu coração nessa noite, ele que colocou ali. Ele foi o autor, ele que inventou essa fé. Ele que fez com que você tivesse fé. Basta você colocar essa fé em ação, não deixá-la parada. Dê passos de fé, passos de homem que crê, de mulher que crê, e viva o melhor de Deus para a sua vida. Enquanto cantamos, eu quero que você tenha esse momento com o Senhor. Peça para que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Tenha esse momento de oração com Deus. Clame a Ele, e Ele vai te responder. Amém? E depois nós vamos orar e clamar a Deus. Aleluia. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam
que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Senhor, queremos nessa noite, Pai, primeiro pedir perdão, Senhor, se no nosso coração de alguma maneira temos construído, Senhor, ó Deus, e baseado a nossa vida, nosso patrimônio, Senhor, ó Deus, nos nossos atributos, no nosso conhecimento, nas nossas posses, naquilo que temos. Senhor, sabemos que tudo isso é tão superficial, passageiro. Sabemos, Senhor, que o Senhor é o nosso maior patrimônio. A vida que o Senhor nos dá, Senhor, é muito maior do que tudo aquilo que nós podemos ter, fazer. Por isso, nessa noite, meu Deus, eu oro para que o nosso coração, Pai, seja um coração arrependido. Todas as vezes que nós mudamos as nossas prioridades, todas as vezes, Senhor, que nós abandonamos a nossa corrida por desânimo, por cansaço, até por incredulidade, por falta de fé, permitimos que as palavras, as frases, as mentiras deste mundo, Senhor, entrem na nossa mente e mudem tantas vezes os nossos pensamentos, aquilo que nós cremos. Mas nessa noite, Senhor, nós queremos pedir perdão por tudo isso. Da mesma forma que Paulo, Senhor, ó Deus, abandonou o passado, deixou para trás, ó Pai, o passado,
Como Ele diz que esqueceu das coisas que para trás ficam. Senhor Deus, da mesma forma nós queremos esquecer, ó Pai, todo o passado de dor, de pecado, tudo aquilo, Senhor, que fez com que a morte se instalasse em nossas vidas. Nós queremos nessa noite, ó Pai, pedir, Pai, que nós tenhamos forças, condições, e como foi falado aqui, Senhor, que foi ministrado, buscar a santidade, buscar uma vida de oração, sabendo que mesmo com provações e tentações, ó Pai, o Senhor nos dá as condições necessárias para que alcancemos o alvo, Senhor, a perfeição, a ressurreição, em nome de Jesus, Senhor. Faz de cada um de nós aqui novos homens, novas mulheres, na Tua presença, Senhor. Que a nossa vida, Pai, que a nossa vida sirva de referência, como Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Que as pessoas possam olhar para nós, ó Pai, e dizer isso, que anseiem por isso, Senhor. Que nós sejamos referenciais e não pessoas, ó Pai, que as pessoas olhem e digam: lá vai uma pessoa que eu não quero ser igual. Ao contrário, Pai, que o nosso testemunho, o nosso dia a dia testifique esta verdade, Pai. Que nós sejamos, Pai, como ímãs que atraem, Pai, os pecadores, por causa de uma vida de santidade, que não seja apenas no falar, mas no viver diário, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, que esse seja o desejo do nosso coração nessa noite, um desejo, Senhor Deus, ardente, de perseguir, de prosseguir para o alvo, e que possamos dizer todos os dias, ao nos levantarmos, o meu alvo é Cristo. Ao nos deitarmos, o meu alvo é Cristo. O meu alvo é Cristo. O meu alvo é Cristo. Por isso nós te bendizemos nessa noite, Pai. Por isso nós declaramos que o Senhor é o nosso único Senhor, o nosso suficiente Salvador, aquele que nós recorremos nessa noite, Senhor, aquele que nós clamamos o sangue nessa noite, que nos purifica de todo pecado, que nos dá acesso à presença do Pai, ao Santo dos Santos, Senhor. Ó Senhor, porque nós somos homens e mulheres privilegiados, porque tantos quiseram entrar na Tua presença e não podiam, porque não tinham o Espírito Santo habitando dentro de si. Somente o sumo sacerdote tinha acesso ao Santo dos Santos, e hoje nós temos acesso à Tua presença, Senhor, pelo novo e vivo caminho, porque o véu foi rasgado, Senhor Deus, a porta foi aberta, não há mais, Senhor, impedimentos, não há mais, Senhor, ó Deus, abismos intransponíveis. Por isso, Senhor, ouve o clamor da Tua igreja, ouve o clamor do Teu povo nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Restaura, Senhor, as nossas vidas no Teu caminho, a nossa visão, em nome de Jesus, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Dê uma grande salva de palmas a Ele, glorifique o nome dEle, diga a Ele o quanto você o ama, o quanto você é grato a Ele, por tudo que Ele conquistou por você naquela cruz. Você foi um alvo que Jesus perseguiu até o fim na cruz do Calvário, e que agora você persiga esse alvo até o fim, com perseverança, com fé, com coragem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, igreja.
Vá na paz do Senhor. Tenha uma noite abençoada e o restante de semana cheia da presença dEle. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe.